Pessoal, nesse vídeo eu vou buscar responder a pergunta que foi mais feita lá no grupo e na fanpage, que é quais vão ser os efeitos da queda do asteroide Apophis em 2036. Em breve eu vou fazer um outro vídeo maior para explicar em detalhes o estudo sobre essa profecia de 2036 e trazendo o texto principal sobre esse estudo, que vai estar na descrição do vídeo. As demais perguntas que foram feitas eu vou responder ao longo do mês de janeiro em vídeos menores, de 5 a 10 minutos, que devem totalizar uns 10 vídeos mais ou menos. A partir de agora, eu vou começar a fazer uma análise geopolítica que explica todo o cenário profético que envolve a queda do asteroide Apophis em 2036 e por que esses eventos são necessários no processo da transição planetária. A partir desse ponto, explicando quais serão os efeitos geológicos da queda do asteroide. Pessoal que está no canal pela primeira vez, é importante saber que desde 2010 eu tenho feito um trabalho de pesquisa com as profecias, principalmente as profecias bíblicas, e eu procurei juntar as interpretações tanto das profecias da Bíblia quanto de outros profetas com um alto grau de acerto, como Nostradamus, o Edgar Cayce, o Parravicini, e todos eles apontam exatamente para a mesma data, que é 2036, para uma série de grandes eventos que vão acontecer. Tem alguns que chamam de Apocalipse, outros chamam de Grande Tribulação, enfim, não importa o nome. O que importa é que todos eles falam exatamente a mesma coisa e exatamente para a mesma data. Então foi a partir desses estudos que eu fui desenvolvendo com os textos e depois fazendo os livros é que a gente chegou a essa conclusão de que os principais eventos eles vão ser desencadeados exatamente pelo asteroide Apophis, que está exatamente ligado a essas previsões, que ele significa uma serpente primitiva, o destruidor, enfim, está representado nessas profecias como um agente que vai vir dos céus para desencadear esses eventos. Então, o mais importante para a gente entender o que vai acontecer até 2036 é entender o que está sendo preparado para acontecer até lá, que é uma série de eventos que eles visam evitar que a humanidade entre numa guerra atômica. Os principais países do mundo eles não estão dispostos a colocar fim ao fim do mundo. Eles não estão pensando em fazer uma guerra atômica que vai destruir a Terra, até porque o interesse deles é justamente dominar a Terra. Todo o cenário que é traçado para o futuro ele não visa a destruição atômica do planeta, mas sim uma destruição atômica entre essas potências, que coincidentemente estão todas elas no hemisfério norte, que é aqui os Estados Unidos, aqui a gente vai encontrar a China, e mais aqui em cima vai ter a Rússia. Então todos eles trabalham com um cenário, até os confrontos econômicos e confrontos marítimos, e sempre pensando que no dia final pode existir um confronto atômico, mas que vai estar restrito a essas regiões aqui do hemisfério norte. Então, todos esses eventos proféticos que apontam um asteroide caindo, eventos grandiosos, com vulcanismo, com tsunami, tudo isso é uma reação natural do planeta para justamente evitar que essas potências entrem numa guerra atômica que, na verdade, não exterminaria o nosso planeta, mas sim o hemisfério norte. O que vai acontecer até 2036 e muita coisa disso eu pretendo narrar no próximo livro, é justamente uma série de eventos para tentar diminuir esse ímpeto dessas nações mais poderosas que os Estados Unidos, a China e a Rússia, de se motivarem a fazer uma guerra cada vez mais intensa. Então, questões envolvendo vulcões, questões envolvendo problemas econômicos, questões com novos vírus que vão surgir, tudo isso visa impedir que essas potências elas tenham mais força para investir em armamento e elas estejam mais preocupadas em investir em questões comerciais para lidar com esses problemas mais práticos. E o que as previsões falam é que até 2036 a gente vai ter, mesmo com esses impeditivos todos de pandemias e de vulcanismo e de outros eventos, que ainda assim essas potências elas vão tentar entrar numa guerra entre elas por questões religiosas, econômicas, e justamente o asteroide ele vai vir para evitar que esses eventos se concretizem. Então, pessoal, como eu estava explicando até aqui, as três principais potências do mundo elas estão trabalhando com um cenário onde elas buscam a hegemonia mundial. Tá? Isso é uma coisa que vem acontecendo desde a Primeira Guerra Mundial. A gente teve tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda
foi uma disputa entre as principais potências da Europa que buscavam o domínio da África, né, pelas riquezas e tudo mais. Então a gente tinha ali a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, que eram as principais potências da época, num cenário que os Estados Unidos e a Rússia ainda não eram as potências que elas são hoje, muito menos a China. Então essas duas primeiras guerras elas foram justamente por conta de poderio econômico para dominar essa região. Quando os Estados Unidos e a Rússia começam a surgir no cenário mundial no fim da Segunda Guerra, elas começam a se colocar como as duas superpotências mundiais, ou seja, as duas brigavam para ver qual delas teria o domínio pelo comércio mundial e pelo poderio bélico. Tanto que a gente estuda na escola aquela briga, né, pelo controle da Europa, né, tinha a OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia do outro, né, os países do leste europeu eram voltados para a Rússia, os mais para o Atlântico, para o Atlântico Norte, eram voltados para os Estados Unidos. Então esse cenário ele foi se desenvolvendo até o momento que os americanos atingiram uma tamanha hegemonia, principalmente com essa questão de mísseis, de conseguir ter controle do espaço, que a Rússia foi obrigada a desistir desse confronto, porque se existisse uma guerra naquele período dos anos 80, mais ou menos, eles teriam perdido. Então eles preferiram dar um passo para trás e abrir mão desse confronto, enquanto os Estados Unidos se colocaram como a principal potência do mundo. E pelo próprio interesse em investir, em controlar mercados, os americanos começaram a investir na China, financeiramente falando. Então foi aí que surgiu, ironicamente, uma terceira força, uma terceira potência, que agora as três buscam esse domínio mundial. As três, no caso, têm um poderio bélico muito acima dos outros países do mundo, e cada uma, ao seu modo, busca um controle econômico. Os Estados Unidos são muito voltados para o consumo, a Rússia ainda tem aquele sonho do Putin de voltar a resgatar as repúblicas que faziam parte da União Soviética, e a China está construindo nessa região aqui o chamado Silk Road, que é a Rota da Seda. É uma rota muito antiga que eles faziam todo esse comércio aqui, passando pelos países aqui do Mar Arábico, Baía de Bengala e tal. Era um comércio tanto de uma rota marítima, principalmente marítima, mas também uma rota terrestre. Então é isso que eles estão tentando ativar hoje. O grande confronto hoje em dia dessas potências é pelo domínio dessas rotas marítimas, questões envolvendo petróleo, países principalmente aqui no Oriente Médio que possuem muito gás e principalmente esse mercado que tem aqui a Europa. Então o que aconteceu? A Europa, depois da Segunda Guerra, que os americanos, os russos e depois os chineses ganharam um poderio muito grande, eles estabeleceram uma união entre eles, que foi a zona do euro. Eles fizeram uma união entre os países aqui e, de certa forma, eles estão ainda muito mais ligados com os americanos. Questões financeiras, questões bélicas. E a Rússia tenta sempre minar essa união aqui, né? Tenta estimular que países como a Alemanha, como a França e outros países e outras frentes políticas extremistas que eles floresçam aqui na Europa para que a Europa se desintegre e a Rússia tenha maior chance de avançar novamente sobre esses países. Todo o cenário atual hoje em dia de economia e de confronto bélico, a gente tem três países que estão crescendo muito e muito rápido, com bomba atômica, com submarinos, com armas supersônicas, sistemas de defesa, enfim, e eles buscam a mesma coisa que é esse controle mundial. Então, vai chegar um momento que todos eles programam que é eventualmente um conflito entre essas potências, que eles vão tentar se destruir uns aos outros, principalmente a Rússia, China e Estados Unidos, e depois partir para uma guerra convencional no hemisfério sul, que aí a gente vai ter entre aspas, o que seriam as colônias desses países, as zonas de segurança. E aqui já está tendo uma guerra interessante, porque a China está avançando para a África, estão fazendo cada vez mais acordos comerciais, comprando mais terras, o que essa região seria, na verdade, uma zona de segurança tanto dos russos quanto da zona do euro. Por sua vez, a Austrália, até pelas ligações históricas, acaba se tornando uma zona de segurança naturalmente ligada à Europa. A região que após um conflito atômico naturalmente se tornaria uma zona de segurança para os chineses seria a Índia. Porém, os indianos possuem também um arsenal atômico. Por tudo isso, no cenário geopolítico atual, a Terceira Guerra Mundial seria péssima para os russos e europeus, mas sobretudo para os russos, que teriam que disputar com os chineses
as zonas de segurança entre a África e o sul do Oriente Médio. Tanto os americanos como os chineses, que disputam atualmente a hegemonia bélica e econômica, possuem posições mais confortáveis caso um conflito atômico eclodisse entre as superpotências do hemisfério norte. Os americanos teriam toda a América do Sul com vastas zonas de plantio e riquezas naturais, sobretudo água, que obviamente seriam cobiçadas no dia seguinte, após a Guerra Atômica, por russos e chineses. Já os chineses teriam não apenas a África, como a zona de segurança, como igualmente toda uma rota comercial pelo sul do Oriente Médio, África e algumas ex-repúblicas russas. Como cada vez mais os americanos perdem terreno no campo bélico e tecnológico para os chineses, mas sobretudo no campo econômico, ao mesmo tempo que os americanos possuem essa vantagem para o dia seguinte à guerra atômica, que é exatamente ter a América do Sul como zona de segurança, cada vez mais rapidamente se aproxima o dia de um confronto aberto entre essas superpotências, já que os Estados Unidos não pretendem assistir de forma passiva a derrocada da sua hegemonia bélica e comercial. Tendo em vista que todas as superpotências conhecem o desenrolar desse cenário e todas elas planejam estratégias para um momento que consideram inevitável, que é a eclosão de uma terceira guerra, ela seria muito rápida e dizimaria rapidamente o hemisfério norte, abrindo caminho nos dias subsequentes para uma guerra convencional, com caças, porta-aviões e, sobretudo, submarinos, visto que essas potências brigariam não mais por exterminar seus adversários, mas sim para conquistar as suas zonas de segurança, sendo notadamente a zona dos Estados Unidos, que é a América do Sul, a mais cobiçada. Todo esse cenário de uma guerra mundial futura não apenas é planejado e estudado pelos líderes militares dessas superpotências, como também foi previsto no cenário profético das profecias trazidas pelos principais profetas da história, especialmente na Bíblia. Considerando tudo isso, podemos concluir que já era esperado pelas entidades superiores que coordenam o processo evolutivo da Terra que chegaria um dia, em um determinado momento histórico, um tamanho avanço tecnológico que levaria as potências do mundo, ainda presas a lutas por poder e domínio, a um terrível conflito. Dentro desse cenário, cada dia mais claro e profetizado há muito tempo, temos ainda um outro processo muito importante que é o planejamento da evolução planetária, também programado pelas entidades superiores e que cuidam dos destinos da Terra. Essas entidades que anteciparam em séculos e milênios todos os eventos que temos visto atualmente, chegaram à conclusão de que somente um grande processo exilatório seria capaz de impedir um confronto de extermínio atômico entre as potências terrestres. Temos dessa forma dois conjuntos de eventos significativos. O primeiro desses conjuntos, que é um conjunto de eventos, visa evitar que um conflito atômico seja precipitado antes que todos os resgates kármicos e coletivos, assim como os planejamentos encarnatórios daqueles espíritos que possuem direito a uma derradeira chance, leia-se encarnação, possam ser realizados, algo que vai acontecer nos próximos 15 anos. Ou seja, ainda é necessário um tempo profeticamente relacionado ao que chamamos de trabalhadores da última hora, para que seja provado quem merece permanecer na Terra regenerada e quem definitivamente terá que passar pelo exílio. Se esse primeiro conjunto de eventos não ocorresse, teremos uma guerra atômica em alguns anos, e todo esse trabalho kármico envolvendo bilhões de espíritos seria afetado profundamente. Por isso, que esse primeiro conjunto de eventos envolve acontecimentos significativos, que estão abarcados nos próximos 15 anos, e que evitarão o início de um conflito mundial bélico, antes do prazo programado. Novas pandemias, um grande evento vulcânico na cadeia vulcânica da Itália, além de eventos pontuais nesses próximos anos, como novos tsunamis, tudo isso vai atrasar o furor bélico das nações e evitar a precipitação da Terceira Guerra Mundial antes do cenário programado para 2036. O segundo conjunto de eventos é exatamente o que vai ser desencadeado pela queda do asteroide Apophis. É ele que impedirá a eclosão de uma guerra atômica, quando as potências mundiais intensificarem os confrontos entre si. A Europa, já bastante afetada pelos eventos futuros, envolvendo grandes explosões vulcânicas, vai resgatar o seu karma secular com o continente africano,
e será invadida por forças ligadas a grupos radicalizados do Oriente Médio, o que vai precipitar o apoio dos chineses interessados em fortalecer os seus laços econômicos e comerciais com países que estão dentro da Rota da Seda, a rota que eles estão construindo atualmente. Esses eventos levarão à entrada dos americanos para defender a Europa, e definitivamente os russos que perceberão que a única saída do confronto é uma aliança com os americanos. Tamanho o poderio dos chineses que, devido à sua proximidade geográfica, rapidamente poderiam iniciar um confronto com os russos, ou, na hipótese menos pior, iniciar um conflito direto com os americanos, o que afetaria todo o hemisfério norte, e inevitavelmente, mesmo que indiretamente, afetaria também o território russo, caso eles não entrassem no conflito. Por tudo isso, esses eventos dos próximos 15 anos visam aproximar russos e americanos, ao mesmo tempo enfraquecer o crescente poderio chinês, que sempre se considerou o império do meio ou o centro do mundo. Ao mesmo tempo, esses eventos levarão à união de americanos e russos, uma união que será suficiente para criar uma aliança militar capaz de conter qualquer avanço bélico dos chineses e de grupos radicalizados do Oriente Médio após a queda do asteroide Apophis. Ao invés de uma guerra atômica afetar profundamente o hemisfério norte, o que teremos na verdade é que após a queda do asteroide Apophis, uma série de eventos naturais afetará profundamente o hemisfério norte, fazendo com que globalmente Estados Unidos, América do Sul, Rússia, Europa e Índia se unam pela reconstrução do planeta e pela anulação do poderio bélico chinês, especialmente com o apoio americano aos russos para retirar o poderio chinês do continente africano no caso. Essa grande aliança é que definitivamente colocará fim ao governo autocrático chinês, ao mesmo tempo que já nessa época Putin não será mais o líder maior da Rússia. Transformações que permitirão o passo principal para o fim do período bélico da humanidade. Por tudo isso, é que os difíceis eventos dos próximos 15 anos, assim como os eventos cataclísmicos de 2036, serão necessários para permitir uma definitiva mudança evolutiva no planeta, exilando espíritos poderosos que há séculos atuam no comando de potências bélicas e econômicas do mundo, ao mesmo tempo trazendo um grande impacto emocional para a coletividade humana, que após esses eventos estará sedenta por paz e definitivamente pronta para entrar na era de regeneração, quando finalmente se descobrirá as tecnologias que permitirão que a ciência descubra o plano espiritual e as outras civilizações inteligentes do universo, quando definitivamente a humanidade compreenderá que precisa abandonar o período de guerras e violência que vivenciou ao longo de toda a sua era de expiações. Agora que já estudamos um pouco sobre o que está por trás desse planejamento para as grandes transformações da Terra, que foram profetizadas há vários séculos, vamos finalmente entender o que vai acontecer quando o asteroide cair em 2036. Todo esse contexto profético está bem analisado e estudado nas duas obras que eu escrevi, que são Armagedon 2036, obra que foi lançada em 2015, e o livro A Bíblia no Terceiro Milênio, lançado em 2013. O próximo livro que será lançado, agora no início de 2021, vai analisar os eventos proféticos dos próximos 15 anos e como adentraremos a nova era, em meados da década de 50. Finalmente, vamos entender agora o que vai acontecer quando a queda do asteroide Apophis se concretizar no ano de 2036. Até o dia da queda, em abril de 2036, a maioria vai duvidar que o asteroide realmente possa cair, especialmente porque o discurso para não alarmar a população mundial será exatamente de que não há risco de queda. Mesmo a grande atração gravitacional que o asteroide sofrerá em 2029, quando passará muito perto do nosso planeta, e a própria ação da luz solar sobre a órbita do asteroide trazem pelo menos um grau de incerteza quanto ao impacto em 2036, pois a partir de 2029 a órbita pode ser bastante alterada e definitivamente entrar em ressonância gravitacional com a Terra. O primeiro ponto que devemos considerar é a provável área de choque do asteroide. O Apophis é uma rocha que tem 350 metros de comprimento, e dentro da sua provável rota de choque, o ponto mais provável para a queda é no Oceano Atlântico. Se o asteroide Apophis cair próximo às Ilhas Canárias,
onde eu acredito que ele vai cair, teremos dois problemas adicionais além de todos aqueles que descreverei ao longo desse vídeo. O primeiro desses problemas é que a força de impacto geraria quase que instantaneamente uma queda total do Cumbre Vieja, que é um vulcão localizado nas Ilhas Canárias. Teríamos, portanto, duas ondas gigantes, uma oriunda da queda do asteroide e uma outra que seria oriunda do desmoronamento do Cumbre Vieja. O segundo problema é que essa região próxima das Ilhas Canárias é uma região onde a dorsal oceânica é bem superficial, em torno de 2 quilômetros de profundidade. Segundo os cálculos do cientista Neil Degrasse Tyson, se o Apophis caísse no oceano, ele adentraria em torno de uma profundidade de 5 quilômetros. Dessa forma, ao cair em uma região não tão profunda, o impacto tectônico da sua queda será ainda maior, gerando uma onda a partir do ponto de impacto. Antes de abordarmos os efeitos devastadores dessas duas ondas gigantes, uma oriunda do asteroide e uma um pouco menos devastadora, oriunda do desabamento do Cumbre Vieja, vamos analisar os outros eventos que serão desencadeados pela queda do asteroide. Alguns estudos teorizam que se toda a falha do Anel de Fogo do Pacífico entrasse em ação ao mesmo tempo, teoricamente esse movimento em conjunto poderia produzir um sismo na casa dos 10 graus na escala Richter, muito superior ao sismo seguido de tsunami que ocorreu em Sumatra. Um dos principais efeitos da queda do asteroide Apophis é justamente ativar as principais falhas tectônicas do planeta. Mal comparando, seria como se uma pessoa recebesse um tiro no peito, causando impacto em todo o sistema circulatório. Uma série de sismos seria desencadeada ao mesmo tempo em vários pontos do planeta. Ao mesmo tempo, as regiões vulcânicas mais ativas do planeta, ou em vias de despertar, também eclodiriam em potentes explosões. Vulcões como o Etna e o Kilauea rapidamente eclodiriam em enormes explosões. Isso sem mencionar outros vulcões, como por exemplo o vulcão recentemente descoberto no Alasca ou o Pinatubo nas Filipinas, que poucos anos atrás eclodiu violentamente. Todos eles, porém, não chegariam nem perto do mais perigoso de todos, que é o vulcão de Yellowstone. Há aproximadamente 650 mil anos, o Yellowstone entrou numa forte erupção, quase que como um relógio, e não por coincidência, sua última grande erupção aconteceu exatamente há 650 mil anos. A erupção do Yellowstone poderia cobrir por várias semanas o céu de todo o hemisfério norte, pois a queda do asteroide inevitavelmente ativaria uma explosão que já está programada para acontecer naturalmente pelo próprio ciclo de atividade da grande caldeia vulcânica. Se a costa leste chinesa será varrida por tsunamis e terremotos no Anel de Fogo, a costa oeste americana sucumbirá com um gigantesco terremoto na falha de San Andreas, desencadeando como efeito, gerando uma grande onda que vai varrer as regiões da Califórnia e de São Francisco. Outra grande nação que sentirá os efeitos da queda do asteroide em 2036 é a Índia. A grande falha tectônica do Vale do Rift, localizada na região nordeste da África, será profundamente afetada, gerando uma gigantesca onda que atingirá o sul e o sudoeste do território indiano, chegando até a costa australiana. A queda do asteroide na região próxima às Ilhas Canárias, somada ao desabamento do Cumbre Vieja, causarão duas enormes ondas que atingirão primeiramente o Marrocos, na extensão de toda a costa marroquina, sendo que a onda maior deve ter em torno de 500 metros de altura, e atingir a costa menos de 30 minutos após o impacto do asteroide. Em seguida, em torno de 10 a 15 minutos depois, toda a costa de Portugal, assim como o sul da Espanha, por uma onda de 200 metros de altura, a onda oriunda da queda do asteroide e em seguida uma onda um pouco menor oriunda do desabamento do vulcão Cumbre Vieja. Essas duas ondas vão atravessar o Estreito de Gibraltar, que fica entre o sul da Espanha e o norte do Marrocos, atingindo o restante da costa espanhola, na costa sudeste francesa e da costa ocidental da Itália, com um tamanho de pelo menos 20 a 30 metros de altura. O desabamento de parte da cadeia vulcânica ao sul da Itália, incluindo parte do vulcão Stromboli, do Etna e do Vesúvio, gerará potencialmente ao menos mais 3 ondas, com aproximadamente 10 metros de altura indo na direção da Grécia, Egito, Turquia e Israel. Na melhor das hipóteses,
Com apenas uma dessas montanhas colapsando, em parte já seria suficiente para gerar ao menos uma onda com altura de aproximadamente 10 metros, atingindo os países banhados pelo Mediterrâneo. Ainda sob os efeitos da onda produzida pela queda do asteroide e o desabamento do Cumbre Vieja, teríamos Irlanda e Reino Unido sendo atingidos por ondas de pelo menos 50 metros na sua porção mais ao sul e a oeste. Ondas um pouco menores, provavelmente na faixa dos 10 metros de altura, atingiriam Bélgica, Países Baixos, Dinamarca e noroeste da França, com as ondas podendo chegar a Londres e Amsterdã, em um intervalo de 2 a 3 horas a partir do ponto de impacto. A costa leste americana, incluindo Nova York e Flórida, assim como todo o Caribe, devem receber duas ondas com altura entre 50 e 40 metros, podendo adentrar pelo menos 200 quilômetros costa dentro. Se o hemisfério norte será bastante atingido pela fumaça vulcânica e pelas ondas vindas do Atlântico e do Anel de Fogo, o hemisfério sul, apesar de menos atingido, também sofrerá os efeitos das ondas. O norte da América do Sul e do Brasil, assim como o nordeste brasileiro, serão as regiões mais atingidas, recebendo as duas ondas, com altura variada entre 40 e 50 metros, que devem entrar pelo menos 200 quilômetros costa dentro. A região norte ainda conta com um agravante, que é o grande número de rios que terão seu volume aumentado pelo marulho do oceano. Tanto na costa norte e nordeste do Brasil, como na costa leste americana, o tempo para a chegada das ondas a partir do choque do asteroide será de mais ou menos 6 horas. Regiões como o Pará e o Amazonas, assim como Belém, Macapá, Santarém, Manaus e São Luís, sofrerão ainda mais por conta do curso dos rios, impactando mais diretamente pelas ondas vindas do Atlântico. As águas devem chegar ao extremo nordeste de Minas Gerais. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, as ondas podem chegar com 20 metros de altura e devem adentrar em torno de 100 quilômetros costa dentro. A partir do litoral paulista até a costa sul do Brasil, as ondas devem chegar com alturas reduzidas, provavelmente menores que 10 metros e adentrando não mais do que 50 quilômetros costa dentro. Na região sul do país, as ondas oriundas do impacto do asteroide e do desabamento do Cumbre Vieja chegariam mais ou menos em 10 horas. No Brasil, as regiões de Goiás, Mato Grosso do Sul, além das regiões a pelo menos 200 quilômetros do litoral, e Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também podem ser consideradas áreas seguras, à exceção dessas regiões que estejam muito próximas de grandes rios, como são os rios Paraná e o rio Tietê. O problema maior para a região sul e sudeste da América do Sul é outro, a região das Ilhas Sanduíche. Ali existe um grande vulcão ativo e uma montanha que se ergue a mais de 1 quilômetro de altura, conhecido como Monte Sourabaia, na ilha de Bristol, uma das pequenas ilhas que constituem o conjunto das Ilhas Sanduíche do Sul. Mal comparando, o pouco conhecido Monte Sourabaia é o Cumbre Vieja ao sul do Atlântico. Infelizmente, o desabamento dessa montanha vai gerar uma onda de 20 a 30 metros, que vai chegar desde a costa gaúcha até a região de São Paulo. De uma forma ou de outra, quase todas as regiões costeiras do mundo serão atingidas, e aquelas que não forem pela força das águas, pelo Pacífico e pelo Atlântico, serão no hemisfério norte, atingida pela explosão vulcânica do Yellowstone. Especialmente no território brasileiro, e levando em conta todos esses eventos, a distância segura, em abril de 2036, será aproximadamente 200 quilômetros longe do litoral e dentro dessa faixa de segurança, não muito próxima a grandes rios. Ainda assim, teremos muitas regiões seguras no planeta, que sofrerão menos os efeitos geológicos de todos esses eventos. Através do estudo das profecias e dos eventos que estão associados ao cenário profético, esse eu acredito que seja o cenário mais detalhado que podemos conjecturar quanto a tudo que deve acontecer nesse dia. Em breve, eu vou trazer o estudo completo sobre a profecia de 2036 aqui em vídeo também.